Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de Deus ensina que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso está lá em Êxodo 34:7. Essa é uma afirmação bíblica, então entendemos que é uma verdade. No entanto, isso nos leva a um justo questionamento. Então nós perguntamos, os filhos pagam pelos pecados dos pais? Bem, existem controvérsias, então essa será a nossa reflexão, as maldições hereditárias. Em Números 14:18, o Senhor ensina: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Em Êxodo 34:7, o Senhor ensina que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. A conclusão que nós chegamos por esses textos é que no princípio do relacionamento de Deus com os homens, o Criador nos ensinou assim. Esses textos são de Êxodo e de Números, os livros do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Em uma primeira conclusão, então, nós entendemos que sim, existem maldições hereditárias. Mas à medida em que o ensino da palavra avança no tempo, e no sentido de que vamos caminhando em direção às maiores e melhores promessas que estão no Evangelho de Cristo Jesus, vai acontecendo uma maior definição sobre esse assunto. Então os textos começam a explicar mais claramente, ainda no Antigo Testamento. Vejam o que o Senhor falou através do profeta Ezequiel. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Em Ezequiel 18:20. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele mesmo. E então nós adentramos um Novo Testamento que segue afirmando, lá em Mateus 16:27, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em Romanos 2:6, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Em uma segunda conclusão, nós entendemos que não existem maldições hereditárias. Como essa segunda conclusão está selada na nova e eterna aliança, então nós podemos assumir essas verdades como sendo definitivas. E essa é a posição defendida pela teologia, o estudo sobre as coisas de Deus, pois a palavra é bastante clara sobre isso. No entanto, ainda dá para argumentar. Como conciliar essa conclusão com os fatos que nós vemos no dia a dia das pessoas, onde muitas vezes a vida dos filhos reflete a mesma maldição que era vista na vida dos pais, em um claro sinal de que a história se repete? Em uma terceira conclusão, um grupo de pessoas até ousaria afirmar: maldições hereditárias não existem, mas que elas existem, existem. Parece até um paradoxo, mas é assim que realmente acontece. Vamos então entender por que as coisas são assim, claro, à luz da palavra. Primeiro argumento. Vejamos o nosso relacionamento com o pecado. Em Romanos capítulo 3, 9-12. 9. Todos estão debaixo do pecado. 10. Não há um justo, nenhum sequer. 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. 12. Não há quem faça o bem, não há um só. Essa é a condição natural do ser humano. O mesmo apóstolo Paulo diz em Romanos 7, 24-25. 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Segundo argumento, nós temos também o texto de Isaías, capítulo 59, no versículo 2, que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Terceiro argumento, temos o texto de Mateus 12, 43-45, que diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, busca repouso e não o encontra. 44. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Eu voltando, acho-a desocupada, varrida e adornada. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele,
e entrando, habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Quarto argumento, temos a nossa santificação, que é um processo confirmado por 1 João 1, de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, a sua palavra não está em nós. E também Efésios, capítulo 4, de 12 a 14. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Forte isso, hein? Se nós focarmos atentamente nesses 4 argumentos acima, veremos que todos os elementos que pesam nesse tipo de comportamento humano, seja selando o comportamento digno e fiel diante do Senhor, ou seja, dando aquelas escorregadelas que o homem que está na carne, segundo a própria palavra afirma, sempre acaba provocando. Até aqui, nós estamos falando de pessoas que já têm a sua vida na presença do Senhor Jesus. Mas o grande aumento no número de cristãos evangélicos revela que muitas dessas famílias, que antes não eram cristãs, frequentemente trazem um histórico de frequência em lugares de contato com espíritos enganadores, muitas vezes pagos para trabalhos de destruição e que se estabelecem nessas famílias, provocando grande destruição, por vícios, jogos, prostituição, traições e inúmeras outras obras da carne, conforme é relatado em Gálatas 5, de 19 a 21. Esta foi a condição descrita em Mateus 12, de 43 a 45, que dizemos logo acima. Acontece que esses espíritos, quando vem encerrada a sua obra de destruição naquelas vidas, por motivo de morte, por exemplo, eles precisam encontrar uma outra pessoa a quem continuar amaldiçoando. E como todo homem é um produto do meio em que vive, então bem próximo e normalmente naquela mesma família, naquela mesma casa, eles encontram a afinidade familiar daquele que agora é falecido através dos seus filhos, irmãos, parentes próximos. Aquele que anteriormente aborrecia ao Senhor, Números 14, 18, e que agora é falecido, quase sempre deixa um meio familiar que também aborrece ao Senhor. Então temos aqui a validação desse termo hereditário, onde o diabo e seus asseclas se transferem para amaldiçoar as vidas que mais se assemelham ao ambiente em que estavam vivendo anteriormente. Afinal, se com a carne, enquanto vivos nesse corpo de carne, nós servimos a lei do pecado, se a lei do pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus, encobrindo o seu rosto para que não nos ouça, cada vez então que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E esse distanciamento entre nós e o nosso Deus abre um espaço para o diabo se aproximar e agir livremente nas nossas vidas. Encerrando, no lugar de negar que existem maldições hereditárias, precisamos entender que elas existem por causa de uma tendência que os filhos têm de seguir o exemplo dos pais, até mesmo na prática do pecado. E como o mal sempre é incentivado pelos demônios, que são territoriais, aqueles que conduziam os pais no caminho do mal incentivará o descendente a viciar na mesma prática. Resumindo tudo, as maldições hereditárias não existem para aqueles que entregam as suas vidas ao Senhor Jesus, mas elas conseguem ser trazidas à existência caso as pessoas mantenham seus caminhos nos maus caminhos de seus ascendentes, conforme explica o final do versículo de Números 14, 18, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. É claro que todo aquele que entregar a sua vida a Jesus, passando a viver segundo os ensinamentos da palavra de Deus, esse cancela todo escrito de maldição em sua vida, não importando o que o mal fizer para tentar alcançá-lo. Afinal, a própria palavra nos ensina, em Salmo 34, de 7 a 9, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. 9, temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Por isso, a mensagem de João Batista e a de Jesus que dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, 2 e 4, 17.
Vamos orar? Que Deus cele o nosso espírito com a obediência para ficarmos em sintonia com o seu caminho. Abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos a sua verdade e nos conduza com segurança para alcançarmos a sua vida. Amém. Glória a Deus.